Investigação da Polícia Federal sobre ataques a Brasília em 8 de janeiro segue avançando. O coronel Mauro Cid está no centro das atenções. Os detalhes da capital federal com Yasmin Costa. A Polícia Federal encontrou no celular do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o coronel Mauro Cid, a minuta de um decreto de garantia da lei e da ordem. Essa GLO é aquela operação militar que permite ao presidente da República convocar as Forças Armadas em situação de perturbação da ordem pública. Os documentos eles foram recolhidos pela Polícia Federal através da troca de mensagens entre o coronel Mauro Cid e o sargento do Exército Luiz Marcos dos Reis. Os dois, inclusive, foram presos no começo de maio em uma outra operação, aquela que investiga a inserção de dados falsos em cartões de vacina contra a Covid-19. Com base nas mensagens de agora, a Polícia Federal intimou Mauro Cid para prestar depoimento. Essa oitiva aconteceu nesta terça-feira e durante o depoimento, o coronel ficou em silêncio ao ser questionado sobre essas informações. Não há, pelo menos a princípio, sinais de que esse material tenha sido enviado ao ex-presidente Jair Bolsonaro pelo celular. Uma hipótese em investigação pela PF é de que o plano fosse editar o decreto de GLO e depois a chamada minuta do golpe, que foi encontrada na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres. Esse documento, apreendido no armário de Torres, criava um estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral. De Brasília, Yasmin Costa. Diogo Schelp, mas esses dados agora, então, dessa investigação, essa minuta no celular de Cid. Uma coisa que precisa ser deixada claro a princípio é que Mauro Cid não é uma pessoa qualquer. Ele era o braço direito do ex-presidente Jair Bolsonaro no governo. Era a pessoa ali que sabia das questões mais íntimas, inclusive da família de Bolsonaro, das questões de gastos familiares, responsável inclusive por organizar, né, determinadas despesas familiares. É muito importante também em outras questões pessoais, como, por exemplo, a própria questão da vacinação, não é? Já que ele está sendo investigado justamente por uma suposta fraude no cartão de vacinação do presidente e de outras pessoas. Então, era uma pessoa de extrema, absoluta confiança do ex-presidente Jair Bolsonaro. O fato dele ter a minuta, uma minuta com intenções golpistas no celular, obviamente não prova que Bolsonaro estava envolvido nessas tratativas, mas mostra que o entorno dele estava. O Mauro Cid tem essa minuta, há também conversas dele com outro mencionado na reportagem, falando sobre a relutância dos militares em fazer algo a respeito das eleições, ou seja, de impedir, né, a continuidade da posse de Lula. E a gente sabe também que havia também aquela minuta na casa de Anderson Torres, que foi ministro da Justiça de Bolsonaro, também uma minuta de cunho golpista. Tudo isso aliado ao fato de que os manifestantes do dia 8 de janeiro foram a Brasília invadir os prédios públicos com a intenção, isso era declarado nos acampamentos que eles tinham na frente dos quartéis, com a intenção de promover a desordem e levar justamente uma declaração de GLO para a intervenção das Forças Armadas, demonstra que havia um clima de golpe, de ruptura institucional no Brasil. É preciso saber se há uma conexão entre essas coisas. Por isso que a investigação para descobrir os mentores intelectuais, os financiadores dos atos de 8 de janeiro, são muito importantes, justamente para saber se o grupo político mais próximo do presidente estava envolvido nisso. Ô Dávila, qual o potencial explosivo dessa divulgação? Bom, olha, vamos aos fatos de novo aqui. Não adianta nada ter questão de GLO como mudança de presidente, porque tem que assinar o presidente em 8 de janeiro era o Lula, não era o Bolsonaro. Então, a primeira coisa é isso. Isso tem a ver com o que ocorreu depois das eleições, no período entre outubro e a posse de Lula em janeiro. E daí nós temos que olhar dois fatos importantes. O primeiro é, as Forças Armadas, o comando das Forças Armadas no Brasil, disse que respeitava o resultado das eleições e que jamais ia se meter em encrenca de golpe. Isso aí está claro. Todos os comandantes das Forças Armadas sempre foram muito claros ao reconhecer a vitória de Lula, o resultado das eleições e espantar qualquer coisa golpista. Agora,
Que tem os reacionários, os radicais que queria de alguma forma não deixar Lula assumir, isso evidentemente existiu. E aí precisa saber qual é o grau de envolvimento do presidente Bolsonaro ou não com esses grupos, porque o negócio é o seguinte, quando se insufla esses malucos, maluco vai existir. Agora, qual é o grau de cumplicidade do ex-presidente com o grupo de maluco é outra história, mas é preciso deixar claro, as Forças Armadas sempre tiveram uma postura irretocável neste episódio. Respeitar as eleições, respeitar o resultado das urnas, dar posse ao presidente Lula. Portanto, golpismo nas Forças Armadas jamais existiu. Ô, Beraldo, por tabela, Bolsonaro se prejudica também com essa descoberta da Polícia Federal ou não? Adriana, é o que a reportagem trouxe. Um tenente-coronel e um sargento trocaram um documento. Quer dizer, como é que isso se transforma num golpe ou decretação de GLO? É um caminho muito difícil. Tem que saber, obviamente, quem fez o documento, de onde veio. Não há nenhum indício ali de que o ex-presidente tenha recebido ou participado dessa conversa. Então, se a gente não tiver pessoas que pudessem tomar alguma medida efetiva, envolvidas numa teórica conspiração para impedir a posse do Lula, no fundo, a gente não tem nada. A gente tem pessoas que estavam ali se deixando levar por um sentimento enfurecido e tal. Muitas delas transgrediram a lei, precisam pagar por isso. Mas a gente transformar isso num grande plano de derrubar o Lula, de impedir a posse do Lula com participação das Forças Armadas, de verdade, nada indica que isso de fato ocorreu. Então, vamos esperar que a Justiça faça o seu trabalho de forma objetiva e assim o Brasil consiga colocar esses fatos no seu devido lugar.